Que o Espírito Santo conduza todas as coisas, me dê graça para transmitir a palavra, essa rica oportunidade. Glória a Deus. A palavra desta noite vai falar de renovo, de restauração, de novas oportunidades. Gênesis capítulo 6, quem encontrou, dá um glória a Deus. Versículo 22, a palavra do Senhor fala assim: assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Até aqui. Amém? Aqui a palavra, ó. Assim fez Noé, conforme tudo. Não foi parte, não foi meio termo, não foi 99%. Conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Conforme é o quê? Ele pegou a mesma forma, conformou com aquilo que Deus tinha dado para ele, que a história nos conta da construção da arca, né, antes da destruição ali pelo dilúvio. É uma conformidade. Noé fez uma conformidade, tudo, gente, tudo é tudo, o que Deus lhe tinha mandado fazer. E assim ele fez. A sua mente estava nesse momento aqui vivendo conforme, com a vontade de Deus, né? Deus cuidou de todos os detalhes, de como a planta, de como seria a construção da arca, de todas as medidas, tudo Deus tinha dado a Noé para fazer. E aí Noé recebeu toda a instrução e, pelo texto, talvez ele não colocou um prego fora do lugar da onde que era para martelar. Não colocou uma tábua maior ou menor daquilo que Deus tinha dado. Medidas, porque toda a estrutura, ele não sabia como fazer aquilo, Deus deu toda a estrutura para ser construída. E ele fez como? Conforme tudo que Deus tinha mandado ele fazer. Por esse homem é chamado amigo, né, de Deus. Então, um amigo, ele está ali, né, ouvindo o outro, né? E Noé construiu a arca, ou seja, ele fez a parte dele. Às vezes fazemos ao contrário, ficamos preocupados com as coisas que nós não temos controle e negligenciamos a área específica. Às vezes nós não fazemos conforme tudo que Deus manda fazer. Às vezes fazemos justamente ao contrário, negligenciamos a área que temos o domínio de fazer. E ficamos preocupados com aquilo que nós não podemos fazer. E essa preocupação nos mata. Por exemplo, áreas como a atitude de relacionamento, a gente pode fazer a nossa parte, deve ser feita a nossa parte, conforme fala a palavra de Deus. Você vive dentro do teu lar, vive lá com tua família, vive com tua estrutura. Então esse lar tem que estar unido, conforme a palavra do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. E aí você tem que estar em unidade com a tua família, em conformidade com a tua família, porque uma casa dividida, ela não consegue subsistir. Relacionamento profissional, relacionamento pessoal. Eu tenho que estar conforme a palavra do Senhor. Isso eu posso fazer, isso eu devo fazer. Minhas responsabilidades. Eu que controlo isso. Eu que faço isso. As minhas atitudes. Eu que controlo isso. Eu que faço isso. Como? Como que eu vou tomar uma atitude? Como que eu vou ter as minhas responsabilidades? Eu conheço a palavra. Então eu tenho que fazer conforme a palavra. E se eu não fizer, escolha minha. Mas o que eu não posso fazer? Por exemplo, Jesus deixou escrito em Mateus 6:25, não estejais ansiosos com o dia de amanhã, porque o amanhã cuido eu. Eu não posso controlar o amanhã. Eu posso controlar minhas atitudes hoje. Qual é a minha atitude hoje? Não estar ansioso com o amanhã. Então eu estou conforme a palavra do Senhor, porque o amanhã pertence a Ele. Glória a Deus. Não estejais ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. Porque eu faço essas coisas por vocês. Eu tenho o controle das minhas atitudes,
dos meus relacionamentos, a maneira de eu trabalhar, a maneira de eu produzir, as minhas atitudes para com as minhas plantações. Mas se essa vai germinar, se essa vai dar, eu não tenho controle sobre isso. Agora, e se não der, não vou estar ansioso com o que é a vez de comer, com o que é a vez de vestir, com o que é a vez de beber. Eu estou fazendo a minha parte. Essa outra, o Senhor cuida. O Senhor cuida. Eu faço conforme tudo à vontade do Senhor. Controle da vida. Eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Mas se hoje eu estou vivo, então qual é a minha atitude conforme a palavra do Senhor? Eu tenho fôlego hoje, tudo que tem fôlego, louve o Senhor. Essa é uma atitude. Essa é uma responsabilidade minha. Fazer conforme a palavra do Senhor. Ah, mas é porque quarta-feira eu tenho que resolver isso. Quinta-feira eu não tenho controle sobre a próxima quarta, se ela vai existir. A próxima quinta, a segunda. Mas hoje, se hoje eu estou ouvindo a voz de Deus, eu não vou endurecer meu coração. Essa é uma atitude que eu posso tomar. É uma qualidade. Isso vai me gerar vida. Glória a Deus. Amém? O que Noé fez? Ele concentrou-se em fazer tudo conforme a palavra de Deus. E deixou o restante com Deus. Amém? Aí, o interessante, que o texto a gente não vai ler, né? Mas você conhece, que teve um momento que Noé ele foi construindo. Houve ali, com certeza, um escarnecimento, de que como é que aquele projeto era muito grande, mas ele foi fazendo, passou dias, passou meses, passou anos. É interessante que eu ouvi esses dias e achei uma coisa bem peculiar e aplicável. O cara estava falando o seguinte: quando a gente bate na mesa assim e fala assim, agora eu mudo, agora eu tomo uma atitude, agora é diferente. Isso é bacana. Mas às vezes eu posso bater na mesa, fazer isso hoje. E hoje eu estou animado para tomar uma atitude, para fazer diferente. Mas daqui a 2 dias, daqui a 3 dias, isso passa. Então a colocação que eu vi foi o seguinte: eu tenho que bater na mesa hoje eu mudo, hoje eu tomo uma atitude, vou fazer diferente. E amanhã eu tenho que bater de novo, hoje eu mudo, hoje eu tomo uma atitude, hoje eu vou fazer diferente. E na terça, e assim. Talvez você realmente mude, você faça diferente e você tome uma atitude. Porque é o dia a dia, essa plantação, esse cultivo, todo dia a gente... Aí já não é o que eu vi, aí é o que a gente está colocando aqui na palavra. Todo dia a gente tem que nascer de novo. Então, se o amanhã tivermos uma oportunidade, é porque o Senhor nos deu. Eu não sei de amanhã, mas se houver amanhã, Ele faz nova todas as coisas. E é uma oportunidade de vida. Então, eu tomo atitude, eu me restauro, eu faço de novo. Glória a Deus. Amém? E aí, Noé foi construindo. Como? Conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim ele fez. Só que não tinha dilúvio. E o tempo foi passando. E a palavra fala da seguinte forma: e Deus se lembrou de Noé. É interessante, né? E Deus se lembrou de Noé, mas Deus não esquece. Ah, não, Deus falou assim, constrói aí. Aí ele foi fazendo tudo conforme. Aí Deus, rapaz, tem Noé, rapaz, é mesmo? Tinha esquecido, né? O que você está fazendo aí, Noé? Rapaz, ó, se você não manda o WhatsApp, rapaz, eu nem lembrava. Não foi assim. Essa colocação é porque Deus tem um tempo para todas as coisas. Deus tem um tempo para todas as coisas. Amém? Isso foi a lembrança. Ou seja, está no tempo agora de agir, da coisa acontecer. Porque às vezes nós podemos ter ouvido instruções de Deus, tempos e tempos atrás, mas a gente vai fazendo tudo, se é que nós estamos fazendo tudo conforme a vontade do Senhor. E parece que as coisas não acontecem. Parece que Deus se esqueceu. Não é que Deus se esqueceu.
Não é que Deus se esqueceu de Noé. A palavra, essa conotação, ela fala o seguinte: e Deus falou assim, agora chegou o tempo. Se lembrar, agora chegou o tempo, agora a chuva vai começar. Agora a coisa vai começar a acontecer. E como você lá atrás foi batendo na mesa dia após dia, agora eu faço. Vai martelo, prego, tábua, todo dia. Uma tábua aqui, martelada ali, um esforço aqui, mas você vai fazendo conforme tudo. Quanto que a coisa vai acontecer? Não sei, Deus mandou fazer isso. O tempo é dele. E se não houver o amanhã? Se não houver o amanhã, acabou tudo. E se acabar tudo, eu estou com ele. E se não acabar, ele está comigo. Mas eu tenho que fazer conforme tudo que ele mandou. Glória a Deus. Amém? Aí era o momento de agir. E aí o que é que acontece na história? Né? Deus manda o dilúvio. Deus manda o dilúvio. Deus, ele fez um reset na terra. Literalmente. Ele pegou lá o notebook e zerou tudo. Instalou, foi novamente uma instalação de um sistema operacional. Mas ele não destruiu tudo. Porque o mundo já estava, completamente como nós vivemos nos dias atuais. É interessante que Jesus falou assim: a vinda do Filho do Homem será igual como nos dias de Noé. Assim virá o Filho do Homem. As pessoas estão totalmente desapercebidas. Noé estava fazendo tudo conforme a vontade de Deus. O resto da população não. E ele estava ali instruindo a família. Então, quando ele entrou na arca, casal de animais, foi colocando os familiares que estavam com ele. O resto desapercebido. Assim vai ser. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Jesus faz essa mesma comparação. Será que a gente está ali, dia após dia, martelando, dia após dia construindo, dia após dia, colocando os alicerces conforme a palavra do Senhor? Que é isso que nos sustenta, é ouvir, aplicar. É a casa na rocha. As tempestades estão aí, as tempestades virão piores. Mas a gente não cai, porque a nossa casa está na rocha, que é Cristo Jesus. Glória a Deus. Então aí começou a chover. Começou o dilúvio. Eu não sei se você... Porque quando a gente fala assim, Noé, hoje em dia, Abraão... Aí a maioria eu acho que vai para a novela da Record. Aí imagina os personagens lá, a gente fica um pouquinho mais complicado hoje em dia pregar uma boa novela, muito boa colocações e tal, não é? Mas esquece a novela da Record, vamos para a Bíblia aqui. Aí, porque você já está pensando, começou a chover, e os caras correram lá na arca. Não estou pregando assim, eu não sei se foi exatamente assim, mas aí começou a chover. E aí, talvez, os primeiros pingos d'água, aquela coisa, a rua está começando a encher, isso aí acontece. E vai. Mas só que o negócio foi apertando. Primeiro dia, segundo dia de chuva, terceiro, e choveu 40 dias e 40 noites sobre a terra. E inundou tudo. Quando eu falei que Deus fez um reset, ele fez uma restauração do sistema operacional, ele pegou e destruiu a terra. E salvou Noé e os animais que foram separados. E a família, 8 pessoas. Você está aí? Amém. Olha só que coisa interessante. Deus podia pegar e destruir tudo. E construir criar uma nova categoria de pessoas, de ser humano. Ele poderia fazer isso. Mas ele não fez assim. Ele pegou Noé, aquele que ouviu e fez conforme a vontade dele. Ele foi para o amigo dele, que Noé é chamado assim, amigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? Faz conforme Deus fala. Não é só ouvir, é fazer. Dia após dia, glória a Deus. Só que em Gênesis capítulo 1, versículo 2 fala que no início de tudo, a terra era sem forma e vazia. Coloca por favor aqui Gênesis 1, versículo 2.
a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Na criação, a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus foi dando forma a tudo. O que tinha no início? Água. O que acontecia no início? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus faz um novo mundo. Só que Ele salva Noé e sua família. O que está acontecendo agora, depois de 40 dias e 40 noites, com tudo destruído? E apenas um barquinho navegando no mundo. O que está acontecendo agora? No início, a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E agora? A terra voltou ao seu estado original, sem forma e vazia. Só que agora não é mais o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. É Deus se movendo com a pessoa cheia do Espírito dele sobre um barquinho sobre as águas. Tremendo isso. Você pegou? Se o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, Deus podia destruir tudo e fazer do mesmo jeito. Agora não. Alguém que ouviu e fez conforme tudo a vontade de Deus. Esse tem o Espírito de Deus. E agora era a terra voltando ao seu estado original, sem forma e vazia, só que um barquinho com um homem dentro, com o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Amém? Amém? Glória a Deus. Resumindo a história, passa aproximadamente 5 meses e as águas foram baixando pouco a pouco. Choveu 40 dias e 40 noites. Não é que depois de 40 dias e 40 noites chegou tudo, não, é um processo. É um processo para começar de novo. Restauração é um processo. Leva tempo, muitos recomeços, muitas restaurações. Deus estava restaurando tudo. 40 dias, 40 noites, aproximadamente depois de 5 meses, já dentro da arca, as águas foram baixando pouco a pouco. Amém? Amém? Ou seja, tem muita coisa que está ali, você não está vendo nada, mas o dilúvio vai baixar. Amém? Vai passar, glória a Deus. As águas vão secar e a coisa vai ser restaurada. Quem crê dá um glória a Deus. Amém? Tem um tempo, são 5 meses e ainda eles estão lá dentro. Agora o que está acontecendo? O Espírito no homem, se movendo ainda sobre a face das águas. E o que acontece depois de um tempo? A arca para. Para onde? No monte. No monte dado o nome de Ararat. Você está aí? Glória a Deus. Amém? As águas vão baixando e de repente essa arca, esse barco, para em cima de um monte. Só que ainda está tudo cheio. A arca para em cima do monte, as águas continuam baixando. Continuam baixando. Depois que está tudo seco, eu imagino o seguinte. Alguém, a gente está fazendo uma conjecturação. Depois que a terra normal, Noé ter saído, etc., multiplicado e as pessoas vivendo, aquela arca ficou lá. Você concorda, amém? Tantos tem historiadores que procuram ela, né? Aí você imagina uma pessoa passando, olhando para o alto do monte e vendo um barco no monte. Olha assim, tem um barco lá no monte. Você olha, tem um barco lá no Mestre Álvaro. Navio lá no Mestre Álvaro. Você passa e você vê assim, com certeza esse barco foi construído lá. Porque não tem como. Um barco lá no alto do monte, esse barco foi construído lá. Porque as pessoas não entendem que Deus faz coisas improváveis acontecerem em nossas vidas.
Às vezes, tem situações que vai ocorrer com um processo em nossas vidas, que Deus vai te elevar. As pessoas vão olhar e pensar, está lá porque começou lá, porque alguém colocou ele lá, porque tem berço, porque alguém indicou. Não, foi Deus. Pegou o improvável e colocou em posições que ninguém imagina. Só para quem entendeu, dá glória a Deus. Amém? Nós somos esses improváveis. Amém? Coisas improváveis. Porque as pessoas poderiam passar, falar um barco no alto do monte. Já aconteceu, já foi criado lá. Coisas improváveis que as pessoas vão olhar e vão se assustar. Você está aí, gente? Amém? Eu e você somos esses improváveis. Amém? Porque as mesmas águas que matou a muitos, elevou a família de Noé e Noé. O mesmo dilúvio que matou a muitos, elevou Noé e sua família. É forte. As mesmas crises que estão acontecendo aí, que destrói a muitos, essas mesmas situações podem elevar a outros. Tem gente que passa por crises, as mesmas crises que destroem muitos, elevam outros. Você está aí? Amém? 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 Por quê? A arca foi construída, Noé fez a arca conforme tudo que Deus fez. Então ele foi construído na terra. Aí até que veio o dilúvio. Dia após dia chuva, a terra foi inundando, essa arca foi subindo, sendo elevada, até Deus inundar toda a terra e a arca flutuar. E a um momento ela parou no alto de um monte. Só que para você estar aqui, o processo é pouco a pouco. É pouco a pouco. É dia a dia. Não é pegar e colocar você lá, não. É um processo. E você está lá na arca. Às vezes sofrendo pressão da família. Está com leão, está com cobra, está com tudo lá dentro. Está com a caatinga dos animais. Tudo fechado. Mas vai subindo pouco a pouco. Até um dia que a coisa acontece. Glória a Deus. Amém? A família poderia estar até exercendo pressão sobre Noé. A vontade, talvez assim, era sair a qualquer sinal. Opa, estamos parados, tem alguma coisa, vamos pular fora. Não, tudo é um processo e tem um tempo de Deus. Aí o que Noé fez? Esperou Deus continuar a falar. Ou seja, 6 meses e 10 dias depois, abriu a janela. 6 meses, aproximadamente 6 meses, segundo alguns historiadores, aproximadamente 6 meses, 10 dias depois, ele abriu a janela e soltou um corvo. Esse corvo não volta. Aí, 11 meses depois, ele soltou uma pomba. Você que conhece essa história. A pomba foi, e depois de um tempo, ela volta trazendo um ramo de oliveira em seu bico. Você está aí? Amém? Um ramo de oliveira em seu bico. Talvez ali... não, a história não fala, a história fala que Noé levou esposa, né? E os filhos. Não tinha sogra lá dentro. Então já era uma vantagem. Né? Para aguentar esse tempo todo, né? Não tinha sogra lá dentro. Então ele aguentou. Tinha leão, tinha cobra, tinha jararaca, mas não tinha sogra. Glória a Deus. Deus sabe o que faz. E aí, talvez aquela pressão ali, ó, agora tem um ramo de oliveira, esse é o sinal. Por quê? Olha que coisa maravilhosa que Deus faz. O que essa pomba traz? Um ramo de oliveira. O que é oliveira? O azeite. É a presença do Espírito que vai direcionar cada dia da sua jornada.
Lá fora já tem azeite. E quando você sai cheio do azeite. Glória a Deus. Amém? É a candeia acesa a cada dia. Porque nós vamos ouvir o momento, aí vem o noivo, e só quem está com a candeia acesa que vai entrar. Viver nesse mundo é um processo. Glória a Deus. Amém? Eu brinco com sogra aqui, mas a minha é uma mãe para mim. Amém? Não tem nada contra, não. Amém? A pomba vai e traz um ramo de oliveira. Todo o processo de não saber o que iria acontecer, como iria acontecer. Noé fez tudo conforme a vontade do Senhor. Ok, aconteceu. 40 dias, 40 noites de chuva. Mas aproximadamente um ano depois, um ano e um mês depois, foi que é o sinal para sair. Às vezes as coisas estão acontecendo, Deus está projetando, mas não faça nada antes do tempo. Não faça nada fora do tempo. E isso exige paciência. Independente de quem está à sua volta te pressionando, espera a voz de Deus, o sinal de Deus para te direcionar a hora que é para sair, a hora que é para abrir, a hora que é para fazer. Porque isso faz parte do processo, senão você aborta o processo aqui. Se ele fosse afobado e falou assim, a arca parou, vamos sair, todo mundo morria. Se ele saísse no momento que soltou o corvo, não, soltei, não tinha. Agora, depois de um tempo, já tinha árvores, já tinha providência. E a primeira providência que Deus envia como sinal é a unção. É a unção. Glória a Deus. Glória a Deus. Um ano e 10 dias depois, Deus falou a Noé, sai da arca. Um ano e 10 dias depois, Deus falou, sai da arca. Você talvez está disposto a passar esse processo todo de aprendizado neste ano, para um ano depois, Deus falar, agora vai. Você está aí? Amém? É interessante que, além da família, os animais, um casal. E a história nos fala que os animais, cada um, como um casal, foram colocados e depois soltos para procriar. Como eu falei no início, Deus poderia fazer uma nova raça de seres humanos. Ou não, ou uma outra criação. Mas não, ele voltou ao estado original da terra, mas através de um homem e mais 7 pessoas, reabitou a terra. E os animais também. Tanto animais puro como impuro. Porque Deus poderia só selecionar os animais puros e tirar os impuros. Mas foram todos. Por que isso é necessário? Porque todo recomeço e uma nova etapa, Deus deixou isso acontecer. Porque os animais impuros, porque o impuro tem que estar mesmo depois de um processo de recomeço? Porque se não tiver o impuro, nós não temos a opção de escolher o puro. Então Deus vai sempre deixar essa opção. O puro com o impuro. O mundo já está aí, as impurezas estão aí. Mas nós fazemos um recomeço a cada dia, escolhendo a pureza em Cristo Jesus. Em voltas tem muita impureza. Tem muita impureza. Mas nós escolhemos a pureza. Sede santos, como Ele é santo. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. E Noé sai e a coisa começa de novo. Maravilha. E é interessante que Noé, ele começa ali, a primeira coisa que ele fez foi construir um altar para adoração ao Senhor. Isso é um processo importante, a parte primordial. Qualquer coisa nesse projeto desse ano de 2022 que você queira, e a coisa tiver, e você entender o momento que a coisa está acontecendo, a primeira coisa é o altar do Senhor, restaurado.
novo, renovado. Amém? Glória a Deus. Só que aí está tudo certo. E Noé então começa a plantar. E Noé planta uma vinha. E aí você sabe a história. E que aquilo trouxe um problema para a vida dele. Ele pegou do fruto da vinha, que é a uva, se embebedou desse fruto. Ficou bêbado, dormiu, um dos seus filhos viu o pai nu e teve a maldição. Você conhece a história, glória a Deus? Você está aí? Amém? Quando Noé com a família, antes tinha aquele mundo que ele vivia e conhecia, agora um novo mundo, uma nova etapa. Nós lemos no início dessa mensagem que Deus fez conforme tudo que Noé fez, conforme tudo que Deus tinha orientado. Quando você está debaixo da orientação e você cumpre a orientação de Deus, você vai bem. Quando você tem liberdade de algo novo, sem supervisão de ninguém, a coisa pode complicar. Sem supervisão, a gente faz bobagem. Quando Noé fez a arca, ele cumpriu um projeto de Deus. Ele acertou, ele fez certo. Quando Noé fez um altar, ele cumpriu a vontade de Deus, ele fez certo, ele acertou. Quando Noé inventou de plantar uma vinha, ele errou. Vamos fazer uma conjectura e aplicar isso para as nossas vidas e o nosso dia a dia. Se as árvores estavam ali, e a coisa já estava formada novamente, Noé tinha escolha. Noé poderia, por exemplo, plantar trigo. E o trigo vai alimentar, o pão, vai alimentar o estômago. Noé poderia plantar a vide, como ele fez, a uva, ele se embebedou desse fruto. Noé poderia plantar a oliveira, porque ele tinha esse código, ele tinha essa senha que foi dada a ele na arca. Qual era o sinal para começar a plantar oliveira? O que a pomba trouxe? Ramo de oliveira. O que é oliveira? Óleo, azeite. O que o pão faz? Alimenta o estômago. O que o vinho faz? Alegra. Casamento, Jesus fez o primeiro milagre, transformou água em vinho, então ele faz isso. Ele dá alegria novamente ao casamento. Glória a Deus. O que a oliveira faz? Azeite. Qual é que é a nossa etapa em tudo das nossas vidas? Você pode acordar como eu posso acordar, querendo satisfazer o meu estômago. Iniciar o meu dia plantando trigo. Eu posso acordar querendo satisfazer a minha alma, alegrar a minha alma. Qual foi a primazia de Noé? Plantou vinho, plantou vide. Eu posso acordar e plantar oliveira. Preparar o meu espírito antes de qualquer coisa. Eu e você temos escolha. Para toda nova etapa na nossa vida, comece suprindo o Espírito, a unção de Deus sobre as nossas vidas. Amanheça plantando oliveira, amanheça abastecendo o teu espírito, não amanheça pensando no teu estômago, não amanheça pensando a satisfazer a tua alma, amanheça plantando azeite, amanheça projetando azeite na tua vida, se enchendo do azeite, porque a etapa é diferente com azeite. A mesma pomba que veio lá para Noé, é a mesma pomba que pousou sobre Jesus no Rio Jordão antes dele ir para o deserto.
E ele foi, o Espírito conduziu ele no deserto, ele entrou no deserto cheio do Espírito de Deus. A gente acorda e tem que ter essa pomba sobre nós, trazendo o Espírito de Deus. A gente vai para o deserto, cheio do Espírito de Deus. Vem as tentações, o Senhor nos livra do mal. A gente sai do deserto cheio do poder de Deus. Glória a Deus. Tudo tem um tempo de Deus. Vai subindo a cada dia, glória a Deus. Amém? Você está aí? Você está aí? Saíram os impuros e puros, mas nós temos a opção de escolher. Amém? Agora, qual é a senha do nosso dia a dia? Não, algumas lições que a gente pode tirar dessa arca. Não perca o barco. Esteja atento à voz do Espírito. Esteja atento aos sinais que nós estamos passando. Não perca a tua salvação. Não nade e morra na praia. Não adianta estar aqui pregando, não adianta estar aqui tocando, não adianta estar aí sentado, não adianta estar em pé. Não adianta vir na igreja, é ser fiel até a morte para ganhar a coroa da vida. Não perca o barco, amém? Lembre-se, todos estamos no mesmo barco. Todos estavam juntos ali na arca. Glória a Deus. Planeja o teu futuro, faça a tua parte, porque quando Noé construiu a arca, ele não sabia o que ia acontecer. Mas talvez quando você tiver 60 anos, alguém pode te dar um projeto grande para você começar na tua vida. Amém? Então esteja sempre preparado. Glória a Deus. Amém? Continua. Para estar no terreno alto, você vai começar lá construindo no baixo. E deixa Deus fazer todas as coisas. Amém? Sempre entenda o seguinte, que Deus deixou um sinal. Nunca mais ele iria destruir a terra dessa mesma forma. E o sinal era um arco-íris. Depois de tempestade, tem sempre um arco-íris para vai aparecer na nossa vida. Glória a Deus. Vai ter sempre um sinal de Deus que vai nos mostrar que Ele não te destruiu, não me destruiu ainda, porque tem projetos novos para acontecer em nossa vida. Você entendeu essa palavra? Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue nos instruindo. Agora, a segunda acontecer, se a segunda existir, eu tenho escolha de começar meu dia plantando oliveira, ou eu tenho escolha de começar meu dia falando, não, satisfazer minha alma, eu tenho que resolver isso, aquilo, eu preciso estar bem. Ou eu tenho escolha de satisfazer meu estômago, não, eu tenho que comprar isso, eu tenho que comprar aquilo, e eu tenho escolha de plantar oliveira na segunda-feira. Eu tenho escolha de bater na mesa na terça-feira e falar assim, eu vou continuar plantando oliveira. Eu tenho escolha de na quarta-feira falar assim, eu continuo plantando oliveira. Eu tenho escolha de começar um jejum na minha vida. Eu tenho escolha de consagrar a minha vida. Eu tenho escolha de buscar mais ao Senhor. Eu tenho escolha de abastecer a minha candeia, sair daqui com a candeia acesa em nome do Senhor Jesus, o brilho restaurar, a alegria do Espírito Santo, o renovo em minha vida e o meu cálice transbordar na presença dos meus inimigos, e a minha cabeça cheia do óleo. Glória a Deus. Então plante oliveira na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Se você desejar, fique de pé, aplauda Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor.